Olá, vamos para mais um resumo aí, Júlia? Olha, para variar, acabei mais um livro e eu fico super feliz porque eu acho que é uma ajuda mútua. Todas as vezes que eu tenho que gravar esse quadro, eu me esforço e acabo botando esse hábito da leitura como uma prioridade para minha vida, para realmente eu conseguir ter um fluxo de leitura. E às vezes é isso que falta na gente. A gente se comprometer para realmente acabar lendo um pouco mais de livros, porque hoje, olha, tarefa difícil ler livro aí, com esse celular aí que é um roubador de tempo, o livro acaba ficando em último lugar. Mas já agradeço de antemão ter esse quadro e vocês aí que acabam me estimulando a completar livros e livros e livros. E olha, essa é a minha dica de hoje. Vou fazer um resumozinho dessa leitura, que é o Especialista em Pessoas, com o Tiago Brunet, que é um teólogo, um pastor. Esse livro, o Especialista em Pessoas, ele fala muito sobre soluções bíblicas, inteligentes, mas olha, não tem um viés religioso, porque ele diz que Jesus era uma das pessoas que mais sabia lidar com pessoas, e eu concordo plenamente com isso. A sabedoria de toda a passagem de Jesus pela Bíblia mostra muito essa habilidade dele, que eu acho que é super pertinente quando ele coloca no livro alguns trechos mostrando historicamente, como que isso acabava funcionando, Queria resumir com vocês, 3 tópicos importantes que eu vi aqui nesse livro. Antes, curte esse vídeo, compartilha, manda para todo mundo aí que tá precisando, de ser especialista em pessoas, porque eu acho que essa habilidade está nos faltando ultimamente. Então, para a gente começar, o primeiro tópico que ele define aqui nesse livro é falar sobre as amizades. Ele coloca as amizades em 3 lugares e o que eu acho muito interessante, a gente erra muito nisso. Ele divide os amigos em amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos. O que é isso, Júlia? Ele explica que os amigos estratégicos são aquelas pessoas, como se fosse aquele jogo do ganha-ganha. Não é que a gente não tem amor, carinho, pelo contrário, a gente tem muito carinho pelaquela pessoa também. Porém, é uma amizade de estratégica, é uma amizade onde um e o outro se complementam com algum benefício. Por exemplo, uma pessoa de trabalho. Então você tem uma amizade estratégica com ela. Ela é maravilhosa para você, te ajuda em determinadas coisas, você ajuda ela quando precisa. Eu tenho vários amigos estratégicos no trabalho. Ontem mesmo eu estava falando sobre uma pessoa, uma empresa que já trabalha comigo há muitos anos, há 10 anos, desde que eu fundei a primeira clínica, e eu tenho um carinho enorme por ele, mas ele é um amigo estratégico. Então qual a diferença? Esse amigo estratégico é um amigo que de repente, como estratégico, eu vou convidá-lo para ir até minha casa, ou eu vou ligar para ele: olha, calma aí que eu vou te contar, tô com um problemão. Ele vai levar até um susto, ele vai falar assim: gente, que isso, que Júlia tá me ligando para me falar isso? Sabe, amigo estratégico não é para isso. Um amigo estratégico é aquela pessoa que você admira, que você gosta, que você torce, ela torce por você, mas num âmbito, profissional. Então, se não for profissional, pode ser, por exemplo, também eu tenho um amigo que me ajuda, eu gosto de encontrar com ele porque ele é bom no esporte, eu quero me desenvolver, então ele joga comigo porque eu tenho alguma habilidade, entende? É uma amizade onde traz benefícios para os dois, mas isso não quer dizer que vocês precisem de dividir coisas da vida. Essa amizade não tá nesse lugar. Segundo lugar que ele pensa nas amizades, que ele divide, são os amigos necessários. Quem são esses amigos necessários? Sabe, agora você, homem, que tá aqui comigo, homem tem muitos amigos necessários. Aquela galera da pelada que de vez em quando você gosta de encontrar, que você dá risada, que é aquele escape, sabe, da sua rotina. Aquela galera que você encontra, conversa, dá risada. Eu, por exemplo, agora encontro com as minhas amigas do beach tênis, a gente dá risada. Elas são amigas necessárias. Sabe aquela válvula de escape? Aquela pessoa que a gente pode encontrar para se divertir, para dar risada, para descansar, para falar de assuntos leves. Esse é um tipo de amizade também. Porém, a gente não pode confundir um pouco as coisas. E aí vem os amigos íntimos. Quem são os amigos íntimos? Pouquíssimos, gente. A gente não pode esquecer disso. Quem é o nosso amigo íntimo são poucas pessoas. É difícil a gente ter, assim,
muitos amigos íntimos, aí talvez você possa estar se confundindo. Por quê? O amigo íntimo é aquele que você vai dividir a sua vida, aquele que você vai contar problemas profundos. É aquela pessoa, para ter conquistado esse lugar de amigo íntimo na sua vida, não é aquela pessoa que só passou por momentos bons com você, é aquela pessoa que já se provou para você. Mesmo em momentos difíceis, ela estava ali do seu lado. Nos momentos bons, ela torceu por você. Então, um amigo íntimo, ele precisa de um tempo para ele se mostrar íntimo. Vocês precisam de viver coisas intensas para ele ir para essa categoria. E eu acho isso muito importante, porque eu acho que o que a gente mais erra é quando a gente mistura as coisas. A gente vai lá e conta coisas íntimas para um amigo que é estratégico, e aí de repente aquele amigo vai lá e conta para outra pessoa coisas sobre a sua vida, aí você fica chateado, mas quem errou foi você. Ele não é um amigo para se dividir esse tipo de coisa. Lá no amigo necessário, na pelada, na brincadeira, na risada, aquele amigo é o da risada, mas será que ele já se provou o suficiente para você contar uma particularidade sua? E aí, de repente, você se decepciona com aquela pessoa. Mas porque a gente não categorizou aquela pessoa no lugar certo, onde a gente entende quem é aquela pessoa na nossa vida, né? Que a gente precisa de contar coisas ou entender que aquela pessoa ela é maravilhosa pra gente naquela posição. E ao decorrer do tempo, as pessoas podem mudando de categoria. Aquele amigo estratégico pode, de repente, virar um amigo necessário. Então, aquela pessoa que ficou tão legal que, de repente, vocês vão se encontrar em outros ambientes. Um amigo necessário, ele pode se tornar um amigo íntimo, porque, de repente, vocês começaram a passar por coisas. Mas a gente precisa de entender quem são essas pessoas e categorizar. Isso ajuda muito a gente não errar e se decepcionar com as amizades. Outro ponto super interessante, que inclusive exercitei hoje, é a segunda parte que ele fala sobre as pessoas que são contornáveis na nossa vida e as incontornáveis. Gente, às vezes a gente gera muito problema desnecessário. Ó, vou dar um exemplo. Hoje eu fui no banco para resolver um problema, né, do Pix do meu filho, que ele bloqueou a senha. Cheguei, sentei, aí falei bom dia pro atendente. Ele continuou olhando para baixo sério. Aí eu falei, não, porque meu filho bloqueou o cartão do Pix dele, queria assim, né, eu toda feliz, queria assim ver se a gente... Ele continuou assim, ó, tipo, a sensação que eu tava contando aquilo, e ele tava falando assim... Só não leva pra te falar? Não é chata, eu já tô olhando aqui no sistema, pra que ela tá querendo contar? Aí aquilo me veio assim na hora, assim, ó, eu vou falar assim, bom dia... Você pode dar bom dia pra mim antes de começar a falar? Mas aí na hora eu falei assim, Júlia, ele é tão contornável. Pra que você vai querer que a pessoa te responda um bom dia? Gente, não é necessário. Aí eu olhei pro lado assim, eu falei assim, ele não tá querendo falar, deixa eu olhar as pessoas. Pronto, passou. Depois ele ficou até alegrinho, depois ele deu uma risadinha. Mas imagina se naquele momento eu confronto aquela pessoa que tá ali só porque ele não me deu bom dia. Aí eu ia me estressar, ele ia se estressar, vai que ele levanta, fala que ele não ia resolver mais nada, eu ia me atrasar. Por quê? Ele é contornável. Eu preciso ensinar ele que ele tem que dar bom dia para as pessoas? Não. Então, assim, às vezes a gente gasta energia com pessoas que a gente nunca vai ver na vida, entende? E a gente erra muito nisso, a gente despende energia, a gente fica irritado, a gente irrita o outro. Pra quê? Ele é uma pessoa contornável, mas já tem aquelas pessoas que são incontornáveis e aí a gente vai protelando de resolver determinados problemas. Então isso é muito comum com a família ou com uma pessoa de trabalho que você trabalha todos os dias, né? Um sogro, uma sogra, um cunhado. Então tem problemas, essas são incontornáveis. São pessoas que você vai ter que aprender a conviver. E o melhor é você tentar resolver os problemas em vez de ficar empurrando para baixo do tapete. Porque sabe aquelas situações, é muito comum, né? Natal, une aquela família, todo mundo com problema com todo mundo, e vira aquela situação, parece que não é assim, parece que é só uma coisa formal ali. Mas isso foi se criando durante todo o ano, onde a gente não vai resolvendo pequenos problemas de pessoas que são incontornáveis. Aquelas pessoas você vai ter que conviver
por muito tempo. Então, é necessário você resolver essas diferenças com essas pessoas que são incontornáveis. Então, isso é muito legal da gente aprender, pra gente gastar nossa energia com realmente quem importa. Então, ele deu um exemplo, né, que é muito comum pra gente, né? A água, né? Que ela é uma força. O que o rio quer? Qual é o objetivo do rio? Encontrar o mar. Então, tem pedras no caminho. Imagina se todo o rio quisesse empurrar, ficasse ali horas e horas tentando tirar aquela pedra do caminho para ele chegar no objetivo dele, que é ir pro mar. Não, simplesmente aquela pedra ele contorna e segue para onde ele quer chegar. Então eu acho que a gente precisa de entender quem é pedra e que a gente pode contornar para chegar no nosso objetivo final, que talvez seja só não se aborrecer durante o dia, né? Eu acho que durante o dia, às vezes a gente fala assim, pra que me estressar? Não tem necessidade. E aí a gente repensa. Hoje eu fiz essa reflexão. E o último ponto, né, o terceiro ponto que eu vi que é super importante aqui desse livro, é uma teoria do espelho. Então, por que a gente tem tantos problemas com pessoas? Porque a gente gera muita expectativa no outro. Então, ele fala aqui nesse livro que a gente precisa de usar essa teoria do espelho e entender o que a gente pode mudar na gente. Porque o outro, você não tem domínio nenhum. Então, às vezes, numa relação, a gente fica fixo na nossa posição, esperando sempre que o outro melhore. E aí você se frustra nessa relação, né? Você acha que o outro é difícil, que você não consegue lidar com pessoas, porque a gente só tem poder de mudar a gente mesmo. Então é isso que ele fala, essa teoria do espelho, onde a gente precisa de olhar pra gente e entender o que a gente precisa de mudar na gente para que a gente consiga conviver melhor com o outro. Olha, fica a dica aí, especialista em pessoas com Thiago Brunet, tá aí, uma habilidade que a gente precisa de desenvolver.